Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Amém? Eu queria que você fizesse um exercício comigo de imaginação. Imagine um boxeador. Ele está no ringue, é o quinto assalto, o quinto round, e ele está esgotado. Seu fôlego está quase acabando. Seu corpo está doendo. E ele leva mais um golpe. E esse golpe joga ele contra as cordas. E ele ali, numa tentativa de se proteger, ele fecha a sua guarda, enquanto seu adversário vai boxeando, lhe dando golpes, mais golpes, cruzado, direto, upper. Ele se vê numa situação onde ele está pronto a perder a luta mais importante da sua vida. Se você fosse o técnico desse boxeador, o que você gritaria para ele, ali da sua posição, para que ele te ouvisse? Para que ele pudesse reverter esse quadro? Aqueles que já assistiram bastante luta, principalmente de boxe, sabem o que o técnico diria. O técnico diria, de maneira muito incisiva: saia das cordas! Saia das cordas! Saia agora das cordas! Tem muita gente empurrado nas cordas e levando pancada. E tem muita gente que psicologicamente, emocionalmente, principalmente espiritualmente, perdeu o fôlego. Perdeu as forças. Sabe qual é a minha esperança nessa noite? Que você entenda que Deus está gritando para você: saia das cordas. É hora de sair das cordas. É hora de virar essa situação, de virar o jogo. Mas a grande questão é: como? Como? Eu creio que nós temos um versículo bíblico que pode nos ajudar muito a começarmos a achar esse caminho, essa resposta. Esse versículo irá marcar uma jornada durante todo esse mês de junho. Hoje é um chamamento para que você ouça essa palavra de Deus. Saia das cordas. Reaja a essa realidade que está terminando de consumir você. E nesse chamamento, um desejo muito grande do meu coração é que esse seja um dos versículos que nunca mais sairá da sua memória. Eu espero que no último culto que nós teremos, já no mês de julho, que será um culto de gratidão a Deus pelo mês de junho, que eu possa perguntar o que diz 2 Timóteo 1:7. E ninguém precise da projeção, ninguém precise abrir a sua Bíblia, porque você guardou isso na sua memória, mas mais do que isso, você abraçou as verdades que emanam desse texto tão curto, você abraçou como orientação daquele que está dizendo a você: chega de levar tanta pancada, e está se reduzindo à derrota. O que diz então 2 Timóteo 1:7? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está aí projetado. Quero ouvir agora vocês e o pessoal de casa. Pessoal de casa, fale o versículo, porque à medida que você expressar o versículo com a sua voz, será mais fácil ele entrar na sua memória e você guardar esse versículo com você. Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Pois Deus... Então, irmãs, vamos mostrar a força feminina nessa noite aqui. Amém? Então agora só as mulheres. 3, 2, 1 e... Pois Deus...
Homens, vamos mostrar que nós estamos aqui também para sair das cordas, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Todos os homens, bem fortes. Eu não vou falar porque, segundo uma das minhas filhas, falaram assim para ela, né? O que seu pai é? Né? E aí alguém falou assim, não, ele é um homem, assim, não, meu pai não é homem, não, ele é pastor. Então eu vou segurar aqui um pouquinho, tá bom? Deixar os homens falarem. Vamos lá, 3, 2, 1 e... Amém, amém. Uma coisa que a gente nunca deve fazer na Bíblia: isolar um versículo sem entender o seu contexto. Alguém já disse, algum estudioso lá no passado, não é? Versículo sem contexto é um pretexto. E outros já disseram que muitas pessoas fazem da Bíblia, a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque isolam versículos e, ao isolarem aquela palavra, dizem o que a Bíblia não está dizendo. Se é assim, e eu li um único versículo nessa noite, qual é o contexto desse verso? E aí eu quero que a gente olhe para esse contexto a partir de duas respostas importantes. A primeira, qual é o contexto dessa carta? Porque sim, nós estamos aqui diante de uma carta. Segundo, qual é o contexto dos personagens? Porque se é uma carta, alguém escreveu para que alguém, especificamente lá naquele contexto original, pudesse ler. E quando nós mergulhamos no contexto da carta de 2 Timóteo, nós temos aqui um ambiente muito específico, muito peculiar. Por exemplo, essa é a carta, dentre todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, com o maior conteúdo sentimental, no bom sentido da palavra, ou seja, você vê as emoções dele, você vê o coração dele, e também a carta com maior conteúdo pessoal. A gente entende o porquê essa carta tem esse tom tão relacional, tão afetivo. Veja, por exemplo, os 2 versículos que são a introdução da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Então aqui nós sabemos, quem escreveu? O apóstolo Paulo. A quem? Verso 2, a Timóteo. Mas olha que coisa interessante. Meu amado filho. Sabemos que Timóteo nasceu fruto de uma família cuja mãe era judia, cuja avó era temente a Deus, e a base do seu conhecimento do Velho Testamento, ele teve na sua própria casa. Mas o pai de Timóteo, o pai biológico dele, era um grego. Inclusive, Timóteo é uma palavra de origem grega, o nome de origem grega. Ele então nasceu num lar misto, de alguém que não tinha temor a Deus, não tinha relacionamento com Deus de Israel, mas teve como figuras tanto a sua mãe quanto a sua avó, que eram mulheres tementes ao Senhor. Tudo indica que as duas se converteram um pouco antes do que Timóteo. E que Timóteo se converteu justamente quando o apóstolo Paulo se conectou com a sua família. Nós temos várias narrativas acerca dessa realidade no livro de Atos. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo. O que Paulo está tratando aqui nessa carta, como tema central, a coisa mais importante, porque ele fala sobre várias coisas aqui. Imagine um pastor muito experiente, um líder da igreja do Senhor Jesus muito experiente, dando uma palavra profundamente afetuosa a alguém que se converteu fruto do seu ministério e que havia se tornado também pastor. Então nós temos vários assuntos, mas há alguma coisa que se destaca? Sim, há uma coisa que se destaca muito nessa carta. A preocupação do apóstolo Paulo para que a vida de Timóteo estivesse centrada no Evangelho, na Palavra de Deus. E aí você tem vários textos.
Por exemplo, se você olhar no capítulo 1 mesmo, verso 13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo está preocupado, não abra mão das verdades do Evangelho que você ouviu e aprendeu. Você tem que reter isso. Mas não para aí. Se você continuar olhando, capítulo 2, verso 2, ele fala, e as palavras que você ouviu na minha presença, e de muitas testemunhas, confias aos homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Ou seja, não apenas guarde para você a sã doutrina, não apenas guarde para você a verdade do Evangelho, uma vida centrada em Cristo. Prepare pessoas para que elas multipliquem isso na vida de outras pessoas. E se você for um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E olha aqui, mais uma vez a preocupação. E que maneja corretamente a palavra da verdade. Talvez você diga, realmente há muita ênfase da parte do apóstolo na preocupação de uma vida centrada na palavra. Mas não termina aí. Capítulo 3, verso 15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. E aí ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você percebe? O centro da preocupação do coração de Paulo com Timóteo, que era seu filho na fé e um líder importante na vida da igreja. Mas quando a gente vai para o quadro particular dos dois, tudo isso ainda nos traz um cenário ainda mais profundo e desafiador. Essa carta foi escrita por volta do ano 67 ou 68 depois de Cristo. Esse era um momento terrível, meus irmãos. Quando Nero havia se tornado imperador de Roma, e na loucura dele, porque será que ele era assim um cara que batia bem das ideias? Ele só matou o irmão, a própria mãe, a mulher e o mestre dele, quem o instruiu, o professor dele. E de repente ele põe fogo em Roma, começa a ser questionado pela sua atitude louca, desvairada, e ele acusa quem? Os cristãos. E há uma carnificina nessa época, algo terrível. O apóstolo Paulo, então, foi preso novamente, porque todo o processo histórico demonstra que ele teve uma primeira prisão, foi solto e agora ele está preso uma segunda vez. E a situação é tão dramática, tão crítica, que os irmãos que o conheciam, irmãos da fé, tiveram dificuldade de saber onde ele estava preso em Roma. E mais, o apóstolo Paulo tinha convicção de que aquela prisão acabaria resultando no seu martírio. Tanto é que ele escreve, lá no capítulo 4, verso 6 ele diz, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, e ele já fala, olha só, olha a linguagem, né? No passado, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Já pensou você amar muito alguém e receber uma carta dessa pessoa dizendo, olha, chegou o meu momento. Eu estou sendo oferecido como um sacrifício. Paulo pede para Timóteo se apressar, se possível ir a Roma, ter com ele, porque inclusive o inverno estava se aproximando. Timóteo conseguiu visitar Paulo antes dele ser martirizado? Nós não temos a resposta.
Vamos ter que esperar chegarmos na eternidade, encontrarmos com esses personagens. Quem sabe lá nós teremos essa resposta. Mas o fato é que ele queria muito a presença encorajadora do Filho na fé. Mas ao mesmo tempo ele sabia, eu estou prestes a morrer. Por que Paulo escreve o verso 7? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Qual a razão dele dar estas palavras para Timóteo no início dessa carta? Se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 16, versos 10 e 11, nós não vamos ler. Aquele texto que é muito mais antigo do que 2 Timóteo, ou seja, é uma carta que Paulo escreveu aos crentes da cidade de Corinto, anos antes, você verá, por exemplo, o apóstolo Paulo pedindo aos crentes de Corinto que providenciem os detalhes de uma viagem de Timóteo a Corinto, para que ele não sofresse temor. Olha que coisa interessante. Naquela época já haviam perigos para um cristão, mas também haviam perigos da viagem. As viagens não eram fáceis, não havia os meios de transporte que nós temos hoje. Então, Paulo, preocupado com os temores que Timóteo manifestava, diz então, pede ao pessoal da cidade de Corinto: olha, organizem bem, sejam cuidadosos com ele. Quando Paulo também escreve a primeira carta, onde ainda não estava diante dele a possível morte, isso acontece só na segunda carta, você vai observar que ele desafia Timóteo a não ser tomado por medo, por pavor. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Quando a gente junta essas peças, o que a gente descobre sobre Timóteo? Timóteo foi um homem extremamente fiel e valioso, disposto a andar com Paulo, onde quer que fosse necessário. O próprio apóstolo Paulo fala aqui da última vez que os dois haviam se encontrado, que os dois choraram, e ele disse: eu me lembro, Timóteo, das suas lágrimas. Timóteo de fato amava Paulo. Mas Timóteo parece apresentar no seu perfil uma luta grande com o medo, com a insegurança. Aquilo que poderia acontecer com ele no futuro. Os seus temores provavelmente tinham a ver com a luta pessoal, particular dele na fé. Você entende o que eu estou dizendo? Tem um grande comentarista bíblico chamado William Hendrickson, que quando ele comenta esse versículo, eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse o seguinte: se você temer mais Satanás do que você confiar mais em Deus, você ficará mentalmente perturbado. Olha só, se você temer mais Satanás do que confiar em Deus, você ficará mentalmente perturbado. Vamos mudar, tirar Satanás aí só um momentinho do comentário de Hendrickson. Se você temer mais o Covid do que confiar em Deus, se você temer mais uma doença do que confiar em Deus, se você temer mais a guerra econômica, as dificuldades financeiras do que confiar em Deus, se você temer mais o que possa acontecer com a sua família do que confiar em Deus, qual será o resultado? Então Paulo aqui está dando uma palavra a alguém que ele amava como filho. Entendendo então todo esse contexto, que eu acho que abre muito a cabeça da gente, vamos mergulhar rapidamente no versículo em si. O que o versículo diz? Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Detalhe, na Bíblia, pelo menos aqui na Nova Versão Internacional, em algumas outras versões, espírito está
no maiúsculo ou no minúsculo? O pessoal de casa deve estar com mais facilidade de ver, porque o versículo está aqui, né? Então, se está pegando ali a câmera, viu, pessoal? Você está vendo aí, minúsculo. Quando se traduz na Bíblia espírito em minúsculo, de que espírito a Bíblia está falando? Outra está falando de um outro espírito que não é o Espírito de Deus, por exemplo, né, espíritos malignos, ou está falando do nosso espírito. Aqui nós sabemos que não tem como ser uma palavra sobre algum outro espírito, é o seu espírito. É o seu mundo interior. Entende isso? Pastor, todos os estudiosos acreditam que esse espírito, essa palavra espírito aqui, ela se refere ao espírito humano. Nesse caso, ao espírito de Timóteo, o seu mundo interior. A maioria concorda que nesse contexto o espírito é o espírito humano, o espírito da pessoa, nesse caso, do próprio Timóteo. Deus não te deu, Timóteo, um espírito de covardia. Alguns outros entendem que seja o Espírito Santo. Deus não te deu o Espírito de Deus que seja um espírito covarde. Mas esse não é o ponto mais relevante. O que é mais relevante aqui é que Deus está falando através do apóstolo para um homem de Deus, alguém que era usado nas mãos do Senhor, mas que sofria de temores no coração, que como nós padecia de inseguranças, de incertezas, que muitas vezes lhe travavam, muitas vezes jogavam ele às cordas, e com certeza, às vezes ele queria sair daquela luta interior, mas ele se sentia derrotado. E aí o apóstolo diz: Deus te deu um espírito, esse espírito não é de covardia. Pano de fundo, em que sentido aqui ele está sendo desafiado? A não ser tomado pelas incertezas, pelos temores, pelas angústias, pelo peso das situações, inclusive a situação de ver aquele que um dia o discipulou, caminhou com ele, quase ali à beira da morte de uma maneira tão injusta. Ou de olhar, por exemplo, para a condição do apóstolo que estava preso e pensar: será eu o próximo? Será eu o próximo? Como isso nos desafia, não é, irmãos? Como isso, de certa forma, nos confronta também. Com os temores que têm roubado de nós a confiança no nosso Deus. Com o medo que tantas vezes tem se instalado de um modo com que nós nos sentimos paralisados e emocionalmente esgotados. E aí a palavra de Deus vem e diz: Deus não tem te dado esse espírito de covardia. É hora de confiar. É hora de sair das cordas e lançar a confiança em Deus. Ele é o Deus que tem o controle do futuro. Ninguém, nada, pode anular os seus desígnios e propósitos para conosco, como disse Jó, depois, ou melhor ainda, dentro de todo aquele sofrimento, ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ter um espírito que não se entrega à covardia, não é ter um espírito negacionista, de que está tudo bem quando as coisas não estão bem. Como se as coisas estiverem fáceis quando elas não estão fáceis. Mas é buscar para o seu mundo interior a confiança em Deus que poderá te erguer no tempo da adversidade. Essa é a questão, essa é a coragem. Mas a gente tem um contraponto, olha a conjunção aqui. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas
tem uns mais na Bíblia que são terríveis. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas, sendo a serpente o mais sagaz entre os animais que Deus havia criado, e a gente sabe o que deu. Às vezes a pior palavra que você pode ouvir do seu chefe é mas. Ele vai lá, fala assim, precisamos ter uma conversa. Você é uma pessoa muito boa, você é importante aqui nessa empresa, mas, Senhor, mas aqui é o contrário. Aqui, esse mas é em nosso favor, é em nosso benefício. Você não tem um espírito repleto de covardia, mas você tem um espírito que pode vivenciar, experimentar e desenvolver essas realidades espirituais que Deus tem para você. Quais são elas? Aí nós temos 3 palavras aí tremendas. Isso aqui dá um bom sermão presbiteriano, né? O presbiteriano gosta muito de 3 divisões. Primeiro, segundo, terceiro. Então vamos lá. Não seja covarde. Pelo contrário, lembre-se que você tem poder. A palavra poder aqui é a palavra dinamis, que dá origem àquela palavra que a gente conhece em português, dinamite. Mas que tipo de poder que o texto está falando? Se você observar que durante todo o livro, Paulo está preocupado em focar o coração de Timóteo na palavra, viva a palavra, pregue a palavra, ensine na palavra, movimente as pessoas na palavra, confronte na palavra. Evidentemente que o poder vem do Evangelho, dessa vida centrada em Cristo. O mesmo apóstolo escreveu em Romanos 1, 16, 17, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se Ele de fato está em você, se você nasceu de novo, se você teve um encontro com Ele, você tem no seu espírito a doação desse poder de Deus. Segunda palavra-chave, espírito de poder, espírito de amor. E nesse sentido, a vida cristã é um contraponto a tudo aquilo que a gente vê por aí. Porque geralmente, onde existe poder, falta amor. Geralmente, no mundo que nós vivemos, onde existe poder, sobra opressão, manipulação, egoísmo e tantas outras coisas. Mas você, se você tem Jesus como centro da sua vida, você não precisa se acovardar diante dos temores e das circunstâncias, das aparentes incertezas da vida, porque você tem o poder de Deus, que é o Evangelho, é a sua palavra, e você tem o amor de Deus em você. No original bíblico, existem 3 palavras para amor. E geralmente a palavra que fala do amor de Deus é a palavra agapão, se é o substantivo, ou ágape, se é o verbo. É a palavra que aparece aqui. Então você tem poder, autoridade espiritual, vinda do Evangelho, da obra de Cristo por você. Você também tem um amor, que foi um amor incondicional, e um amor que se sacrificou, porque essa é a natureza do amor ágape, o amor que se sacrifica. Você está em Cristo, você tem esse amor, você foi aceito pelo Pai, você foi recebido pelo Pai, os seus pecados foram perdoados, e o maior de todos os sacrifícios que poderia ter acontecido na história, aconteceu, para que você estivesse firmado agora nesse amor. E a terceira palavra,
Temos um espírito de poder, de amor e, diz o texto, de equilíbrio. E aqui a gente tem um detalhe bem interessante. A palavra aqui no texto original, traduzida por equilíbrio, o único lugar que ela aparece na Bíblia é nesse versículo. Porque aqui não é um equilíbrio qualquer. É um equilíbrio da mente. Por isso, algumas versões traduzem como moderação. Mas nós poderíamos também traduzir como uma disciplina da sua mente, do seu pensamento. Assim, então, veja o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Tem como a gente sair das cordas. Se a gente entender o poder do Evangelho sobre nós, se nós entendermos o amor com o qual somos amados e transformados. E como diz o apóstolo João, o amor lança fora todo o que, gente? Todo medo. Então eu não preciso me acovardar, mas eu também preciso entender que o meu equilíbrio, a minha moderação, a minha reestruturação psicológica e emocional, ela se encontra na espiritualidade, na relação com Deus. Por favor, existe espiritualidade e existe espiritualização. Talvez você ache que é a mesma coisa, mas são duas coisas bem diferentes. Espiritualidade é entender a centralidade do reino na sua vida, na sua história. Espiritualidade é você deixar-se governar pelo poder de Deus em você, se entregar a esse amor e por esse amor você ser movido. E isso gera um tipo de equilíbrio que as pessoas não podem achar em nenhum outro lugar. Agora, quem gera espiritualização, por exemplo, pode achar que Deus não queira usar um terapeuta, se for o caso. Que se houver uma situação de doença, que Deus que deu conhecimento aos homens, Ele está alheio ao medicamento que vai te ajudar. Isso não é espiritualidade. Isso é espiritualização e perigosa. Eu li hoje um testemunho do Rick Warren, um homem que escreveu um dos maiores best-sellers da história da igreja. 40 dias de propósitos. Plantou uma igreja que se tornou uma das igrejas mais fortes dos Estados Unidos. Mas ele tinha um filho que tinha problemas crônicos com depressão. E ele caminhou com esse menino. Esse menino foi usado na vida de muitas pessoas. Mas, infelizmente, um dia, diante de uma depressão tão profunda que ele estava vivendo, ele deu cabo à própria vida. Tem gente que precisa de remédio. Tem gente que precisa de terapeuta. Tem gente que precisa de aconselhamento cristão, que é uma fonte de reequilíbrio para muitas pessoas. Ouvir um outro cristão maduro, equilibrado, para te ajudar a fazer uma leitura. Isso é bíblico. Mas nada substitui uma espiritualidade contagiante. Gente que diz assim: chega, eu estou saindo das cordas. Eu estou saindo das cordas. Na luta de boxe, tem um sistema chamado gongo. Você já ouviu falar nisso? Você tem o tempo e você tem os intervalos entre aqueles rounds. Então, quando soa o gongo, para. Deixa eu te dizer, o técnico está dizendo assim: sai das cordas. E o gongo acabou de bater.
Sabe o que você tem que fazer? Sentar e ouvir o técnico. Sentir o cuidado dele com você. Aquela equipe vem então e põe gelo na cabeça, põe gelo no peito, serve uma água. Ajuda o lutador a respirar, a retornar à sua possibilidade, não só de se defender, mas de atacar. E enquanto ele está ali sentado, o bom técnico está dizendo para ele: você vai voltar e você vai fazer isso, e isso, e isso, e isso. Sabe quantas coisas que o técnico irá falar que ele nunca falou? Nada. Ele irá repetir coisas que ele disse centenas de vezes nos treinos, mas agora ele está recordando aquele homem fadigado de que existe a possibilidade dele sair vitorioso. 30 dias para avançar. 30 dias para lidarmos com os nossos temores, deixá-los de lado, renovando a nossa confiança no Senhor. 30 dias para mergulharmos na palavra, para ouvirmos na palavra de Deus o que essa palavra tem a dizer para nós, para que nós possamos levantar a cabeça e reagir e não sermos nocauteados, empurrados nas cordas daquele ringue. Quero fazer uma última aplicação. Se você for no médico, se você tiver diagnósticos, se o médico passar para você o remédio certo para aquilo que você precisa, mas você não tomar aquela medicação, o que irá mudar? Nós temos um remédio para tomar. 30 dias para mergulharmos nessa busca. Como nós vamos fazer isso? Palavra. Então, todos os domingos, ministrações na palavra, centradas nesse resgate das nossas forças. De manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite, todos os domingos, durante todo esse mês. Se você vem no culto da manhã, assista online o culto da noite. Se você vem no culto da noite, assista de manhã o culto online pela manhã. Mas não perca estas palavras. Inclusive, elas não serão palavras repetidas. Serão 2 pregações complementares aos domingos. Deu para entender isso, pessoal? Segundo, são 30 dias buscando avançar. Então, terça-feira, que é o dia 1 do mês, nós começamos as devocionais diárias, conectadas com toda essa busca de renovo espiritual nas mãos de Deus. Você vai ter devocionais nos grupos de WhatsApp da igreja, mas você vai ter devocionais escritas, que você vai ter lá o texto bíblico que você vai ler, ouvir o técnico, e você terá uma exposição, uma reflexão sobre aquele texto, e ao final, durante 30 dias, você terá 2 a 3 perguntas de aplicação ao seu coração e à sua vida. Todos os dias do mês de junho. Se alguém ler, aqueles que estão na igreja há muitos anos, alguma coisa, fala assim: eu já vi isso em algum lugar. Sim, algumas dessas devocionais já abençoaram a vida de muitas pessoas, através de outros projetos que nós já desenvolvemos. Então, baixe o aplicativo. Tire o seu momento de devoção, de oração, de leitura da palavra, de reflexão. Terceira forma com que nós vamos crescer e sermos renovados nesses dias. Nós vamos soltar semanalmente, não nessa semana, mas a partir do tema do domingo que vem, nós vamos soltar um guia para um encontro relacional.
Pastor, mas com quem eu posso ter esse encontro? Esse núcleo pode ser sua família, sua casa. Você vai fazer esse encontro no seu lar. Pode ser online com amigos, irmãos da igreja. Pode ser com pessoas que você está alcançando e que precisam refletir com você sobre esse tema. Pode ser durante esse tempo o que o seu grupo de discipulado irá compartilhar, ou então o seu antigo GPS. Lembram? Quando nós tivemos lá a primeira onda, nós criamos vários grupos pequenos. Quem sabe você retoma, fala, gente, vamos lá, nós estamos precisando. Aí essa semana você já marca, já ora com o povo. E na outra semana, esse momento de aplicação, porque aí a gente vai dialogar. E amanhã, como em todas as segundas, nós vamos estar buscando a Deus em oração. Amanhã, às 19h30. Infelizmente, irmãos, sexta-feira saiu o decreto municipal proibindo que nós possamos nos reunir de segunda a sexta. A gente iria voltar amanhã, o culto de oração também presencial. Não é possível, mas nós estaremos 7h30, conectados em oração através do canal do YouTube. Por último, nós vamos ter um esquenta. Quinta-feira voltam as lives durante o mês de junho. E o que será a live de quinta? Será um esquenta para o domingo. Por exemplo, nessa quinta-feira, eu vou ter um bate-papo com um cara que para mim é um dos maiores exemplos de alguém que entende o propósito de vida que ele tem. Como nós vamos trabalhar propósito de vida no domingo, na quinta, nós vamos aquecer o nosso coração com uma história belíssima de vida. Na live, às 19h30. A receita está dada. O desafio está lançado. Agora, quem tem que tirar o compromisso e cuidar da saúde, nesse caso espiritual, é você. Curva a sua cabeça e vamos orar.